Fala pessoal, antes de tudo, você já sabe se inscrever no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber todas as notificações. Comentem aí qualquer tipo de vídeos que vocês queiram que eu grave aqui, alguma dúvida, tá? Algum produto novo aí que estão vendendo, que tá prometendo X, entregando Y. Eu sei, eu tive sumido um pouquinho, mas ando bem ocupado. Então, algumas pessoas acham que eu venho, faço vídeo aqui e falo bastante do e-book Manual do Calvo, que é esse daqui, que está na versão 4.0. Eu falei que a cada 100 vendas ela ia aumentar R$ 10 e atualmente está R$ 77 e já está indo para R$ 87. Falta pelo menos umas 37 vendas, tá? Então a cada 100 vendas eu aumento R$ 10. E não é questão de querer vender algo, eu estou vendendo conhecimento e lembre-se, conhecimento é a moeda mais cara, tá? Então, se você levar em consideração, eu, Rodrigo Lucas, estudo calvície desde os 15, quando eu tive o primeiro, vamos dizer assim, a primeira manifestação do meu genes da calvície, via a atrofia frontal, na frontal triangular, ou seja, começar a aparecer a, as entradas ali, começar a afinar. Hoje a gente pode chamar de frontal biparietal, se eu não me engano. Acho que é assim o nome. É, Então, desde então eu comecei a estudar. Então hoje eu tenho 25, sim, ainda sou novo, mas são 10 anos de estudo sobre tratamentos naturais. Eu procurei a linha muito mais natural possível e deixando de lado muito a questão química, né, como finasterida e afins. E ela já está na versão 4.0, 0% de reembolso. Então, o pessoal realmente gostou do conteúdo e ainda gostou do bônus que eu dei, que é um vídeo, se eu não me engano, são 3 vídeos da doutora, que tá com o Dr. Laí Ribeiro, e ela explica todo o processo da calvície, como eles são tratados. Então, ela age de forma muito mais é, micro do que macro. Então ela olha a quantidade exata de minerais ali que estão afetando diretamente na sua calvície. Ela fala sobre medicina chinesa, então ela explica sobre a questão da sua entrada, onde, que órgão você precisa tratar, a coroa, tá? Então qualquer falha do couro cabeludo ela explica como os chineses tratam ali e qual o problema está correlacionado. Então isso é ciência, não é achismo e nem magia. Então, o link do Manual do Calvo vai estar no comentário fixado, vai aumentar, tá? E não é, eu não preciso querer vender algo para vocês. O conhecimento é a moeda mais cara. Então, se eu quisesse vender, eu faria vídeos todos os dias para vocês aqui, tá? Mas meu último vídeo tem o quê? 2 meses. Então, eu não preciso disso. É apenas um conhecimento aqui que eu quero compartilhar aqui. R$ 77 não é praticamente nada, tá? Nem 87, nem 97, porque o conteúdo que tem aqui você não vai encontrar em qualquer lugar aí não. Vai ter que pesquisar muito e estudar muito, tá bom? Então, só para deixar claro, e você que quer contato comigo, tirar alguma dúvida, é o meu Instagram oficial. Lá eu vou postar conteúdo sobre queda de cabelo de forma gratuita, tá? É esse aqui, o Instagram oficial do canal, dr.calvicie, tá? Deixa eu copiar o link aqui, dr.calvicie, certo? Lá eu vou começar a postar conteúdo sobre queda de cabelo. Então me sigam lá e eu vou postar um novo resultado de eu não chamo aluno, mas uma pessoa aí que utilizou os tratamentos que eu passo, tanto no canal aqui de forma gratuita, quanto no Manual do Calvo. Ele mandou especificamente para todo mundo que geralmente pergunta para mim sobre entradas, entradas, entradas. Então, vou mostrar lá um resultado que só estou esperando ele me responder para confirmar se eu posso usar a foto, mas obviamente ele vai deixar, porque eu já tinha pedido antes, quando ele tivesse alguns resultados. Então foi um período aí de alguns meses, tá? Se eu não me engano, menos de um ano, 10 anos, 10 meses, 11 meses, não lembro ao certo, mas não foi mais que um ano, tá bom? Então ele mostrou lá um tratamento que ele estava fazendo e passando nas entradas, e vocês vão ver a melhora significativa, porque muitos passam
diversas soluções nas entradas e não vê nada crescendo ali, tá bom? Então, essa daqui é uma aula definitiva sobre calvície, certo? Que eu vou falar como ela age, as principais causas e as vitaminas e minerais que são extremamente essenciais. Não vou passar dosagens aqui, nem nada. Vou falar de forma direta aqui, para não ficar uma aula grande e vocês entenderem. Então, tem um vídeo parecido aqui no canal, mas aqui eu vou... essa daqui é a aula definitiva sobre calvície para todos entenderem, até porque o canal batemos 4.000 inscritos. Somos o maior canal de calvície da América Latina e não de quantidade de seguidores, e sim de conteúdo diversificado. Se você achar para mim, me manda, pode me mandar aí nos comentários um canal que tenha mais conteúdo que esse daqui sobre tratamentos, óleos, vitaminas, tá? Novidades sobre o mundo da calvície, porque no Brasil é onde a gente mais tem ativos sobre determinada, como posso dizer, maior quantidade de ativos em relação a algum problema, sobre calvície, problemas de pele. Então no Brasil, forma de manipulação aqui a gente somos uma das maiores do mundo, tá? Em demais países aí, geralmente você precisa de receita, há uma maior burocracia, tá bom? Então, essa daqui, o que eu vou explicar aqui pra vocês? Eu já dei uma rabiscada aqui, que eu tava gravando um vídeo antes, mas eu comecei de novo, tá bom? Vamos lá. Essa daqui é uma escala Norwood, Hamilton Norwood, que vai do 1 ao 7. Aqui tem 6, mas a sétima é praticamente as laterais aqui mais rarefeitas, e a parte da coroa aqui ela vai um pouco próximo da occipital, que é a parte ali da nuca e tal, tá bom? Então, geralmente, quando você herda genes da calvície, se tanto, mesmo alguns estudos mostrando que geralmente vem do cromossomo X, da parte da mãe, é muito relativo. Então, grande maioria que é calva aqui no canal, principalmente, é herda do pai. E se você não herdou nem do seu pai nem da sua mãe, pode ter certeza que você foi um sortudo que herdou de algum parente, algum antepassado aí que teve calvície, tá? Então, muitos perguntam: ah, mas meu pai não é calvo, meu irmão não é calvo, minha mãe não é calvo. Genética é assim mesmo, tá? Então você foi sortudo, tá bom? Então, geralmente, quando você herda, seu pai tá desse jeito, geralmente você para aqui. Você tende a ter 1 grau a 2 graus a menos que seu pai. Então, ele fica entre aqui ou aqui, tá bom? Aqui é o mais difícil. Porém, geralmente você fica aqui, ó, entre esses dois aqui. Então, você fica um atrás ou dois. Aqui, vamos dizer que é alguém mais privilegiado. Isso se levarmos em consideração que você herdou uma média de receptores ali com genes com base em todo mundo que fica calvo depois que cresce, né? Geralmente já começa a se manifestar entre os 15, a grande maioria nos 17 para os 20, e outra parte ali é dividido entre 20 a 25 anos, tá bom? Então o que que acontece? A calvície é afetada por alguns fatores ali. Primeiro fator, a quantidade de receptores 5-alfa-redutase está presente aqui. Então é dividido em duas coisas: a quantidade e a sensibilidade. A sensibilidade, você pode ter poucos receptores, porém se o DHT chegar lá, pode ter certeza que ele vai começar a atrofiar. Atrofiar significa a diminuição de massa capilar. Então, como o DHT funciona? Basicamente, ele vamos dizer que ele é a papila dérmica aqui, né, onde tem os vasos capilares e afins, o bulge da regeneração celular do fio, né, do bulbo, onde fica as células tronco. Já expliquei isso para vocês. Muitos acham que calvície, quando cai o fio, ele não nasce mais. Na verdade, seu fio tá lá, ele só vai estar com a pontinha. Porque você não vê que ele perdeu tanta massa capilar que ele ficou como se fosse uma penugem ou um velo, certo? Mas o fio tá lá. O que que acontece? Quando o DHT ataca, é como se fosse uma pia entupida. Eu sempre uso esse exemplo porque é o mais didático e simples para você entender. É como se fosse a pia sendo entupida, tá? E ali aqui é o cano. Então o que que acontece? Ele não vai conseguir passar mais. Então imagina um cano e aí tá passando lá o jato d'água. Ele tá normal. Porém, quando ele tá entupindo, ele não tá conseguindo passar a água direito.
Então é a mesma coisa que acontece aqui, tá? Não vai conseguir passar a água. A água seria o quê? Vitaminas, minerais, aminoácidos. E aí tudo isso vira o quê? Queratina, que é o principal proteína do cabelo. E aí ele perde massa, e aí quando ele vai perdendo a massa, o que acontece? Seu fio automaticamente entra em repouso. O ciclo do fio é dividido em anágena, catágena e telógena. Crescimento, repouso, queda. Então, a média geralmente é entre 100 e 120 fios aí de queda por dia. Isso vai depender da quantidade de fios que você tem. Geralmente pessoas que têm muito cabelo, poucas áreas que dá para ver o couro cabeludo, tende a cair aí entre 120 fios, tá? Então não é normal cair 100 fios no mesmo dia. Você vai lá, passa a mão, tá 100 fios. Não, é durante os dias, tá bom? Então é isso. DHT age dessa maneira. E aí vai lá e atrofia o seu fio e vai ficando fino. Na parte da sensibilidade, o que que acontece? O receptor que vai ficar aqui de DHT, ele, claro, aqui ainda tem a questão da enzima, né, da 5-alfa, ela acaba sendo muito mais, vamos dizer assim, tem a maior afinidade com o DHT. É por isso que algumas pessoas, apesar de não ter muitos receptores, ela vai ter uma quantidade de fios ali que vai, principalmente nas entradas, vai ser muito mais aparente. Então pega uma pessoa que tem isso daqui, ó, tem todo o cabelo aqui, porém nas entradas ela agiu de uma forma muito mais rápida do que alguém que tem maior quantidade de receptores aí, que ficaria praticamente assim. Porém demorou muito mais para ele ter isso do que alguém que teve essa acessibilidade. Porém tem, vamos dizer assim, pessoas sortudas que tem uma boa quantidade de fio e alta sensibilidade. E o que? A alta sensibilidade, ela não age diretamente ao DHT. Por que não age diretamente ao DHT? Porque o DHT aqui, ele é irrelevante, porque ele pode estar numa, vamos dizer assim, num nível considerado relativamente baixo. E isso é um grande problema, porque o DHT baixo significa que sua sensibilidade ao hormônio é muito maior. E o que isso acontece? O tratamento acaba sendo não tão eficaz e necessita diretamente do que? Muitos profissionais, vamos dizer assim, acabam falando, não, toma finasterida, mas seu DHT está 600. Geralmente, a grande média de quem começa a sentir o afinamento do fio está na faixa dos 800 em diante. Pessoas que tomam finasterida começam a ver a diminuição da queda e voltar ao seu crescimento na faixa dos 600. Agora imagine alguém que vai tomar finasterida com 600. E isso daqui estamos falando de uma média ali de pessoas novas que começam a tratar desde o começo. Então, naturalmente, o DHT dessas pessoas está entre 700 a 800. Obviamente que pessoas, para cada pessoa tem um nível certo de tanto de testosterona quanto DHT. Mas um jovem tende a ter hormônios relativamente acima da média de quem tem de 30 anos em diante. Porque até 25 anos você está no ápice da testosterona, certo? Mas é isso. O que os médicos fazem? Manda finasterida para dentro. Mas o real problema está no couro cabeludo. Você pode mandar algo muito mais fraco para dentro, para ele dar uma amenizada de forma sistêmica, e mandar algo forte no topo, porque é onde está o problema. O problema está na sensibilidade, não está no hormônio diretamente. O hormônio acaba sendo uma medida secundária, uma métrica secundária. Por quê? Porque ele não está afetando diretamente o fio, mas a sensibilidade devido à afinidade da 5-alfa-redutase está afetando diretamente. Entenderam? Então o DHT sim, ele está afetando, mas a sensibilidade é a métrica principal, tá bom? E aí qual que seria a melhor forma de tratar nessa questão? Anti-DHT tópico. Um monte de anti-DHT tópico. Qual o tipo de anti-DHT tópico? Geralmente pessoas com essas altas sensibilidades, o melhor que tem para fazer
o ataque ao nosso inimigo, vamos dizer assim, seria o quê? Dutasterida, finasterida, então gel transdérmico, aqui geralmente com flutamida. Flutamida é extremamente potente, tá? Para vocês terem uma noção que é um antiandrogênico ali cabuloso. Então, muitos que usam o gel transdérmico tem que saber a farmácia que vocês estão usando. Porque só, se não me engano, uma de Brasília em específico consegue fazer um gel que diminua muito a chance de penetração sistêmica, né? Então, dele cair na corrente sanguínea e dar um efeito colateral aí que não queremos. Mas, para tratar essa questão aqui em específico, anti-DHT tópico, mesmo que não esteja receoso com a finasterida, pelo menos, teria que mandar aqui, vamos supor, pegar algo mais natural. Zinco piriotionato, sal palmito, cafeína, chá verde, tá? Quina, urtiga, então, tudo aqui, lá dentro. O fator aqui principal é a maior quantidade de anti-DHT e o fator secundário, ativos circulatórios também, tá? Mas a gente tem que ter uma margem de 50% anti-DHT e os outros 50% dividido em circulação e um outro fator que é vamos dizer assim, o rei ali da calvície, que é o que vai dificultar o seu crescimento da calvície. Há pouco tempo descobriram a prostaglandina D2, não tem muito tempo, só tem alguns anos. A prostaglandina D2 basicamente ela é a culpada por criar uma camada no topo da epiderme. Então, se você pegar uma pessoa muito calva aí, você vai perceber que essa pessoa tem uma parte bem lisa, bem lisa. E eu sempre falo que geralmente o nosso couro cabeludo é bem mais claro, né? Então vamos pegar alguém que ficou careca, rapou a cabeça, rapou o cabelo, né? Ficou com couro cabeludo ali, vamos dizer, Ronaldo de 98, 94, não lembro. E aí ele rapou, e aí você pode ver que ele rapou com o cabelo porque a parte tá mais acinzentada, tá mais clara. Mas essas pessoas com a calvície avançada, a tonalidade da pele é a mesma, tanto da testa pro couro cabeludo. E aí você vai ver que aquela parte ali brilha. Então essa é a camada. Se você pegar uma pessoa calva e apertar meio que forçar a pele dela, do couro cabeludo, da epiderme, você vai ver que é como se você tivesse, acho que toda criança na vida já passou uma cola na mão, esperou secar e aí mexeu e como se estivesse descascando. É essa praticamente a melhor descrição que eu posso dar para você, tá? E aí essa é a prostaglandina D2. E aí entramos em quê? Inibir a prostaglandina D2, eu chamo de tríade. Por que tríade? Tríade principal, os três pilares principais da calvície: hormonal, circulatório e vitamínico. E tudo isso está ligado a no centro, inflamatório. Precisamos o quê? Melhorar a questão do DHT sistêmico, melhorar a ação contra o DHT tópico, aumentar, fornecer vitaminas necessárias sistemicamente falando, fornecer vitaminas diretamente no couro cabeludo, aumentar a circulação. Aumentando a circulação, você está voltando a ativar o fio para o quê? Receber vitamina. E aí estamos dificultando com que o fio volte a se atrofiar, porque estamos aumentando a circulação, estamos mandando o alimento do fio e estamos bloqueando o DHT. E aí, bloqueando o DHT nessa sequência desse trio aqui, o que acontece? Temos que bloquear um pró-inflamatório, que é a prostaglandina D2. E aí esse ciclo aqui, vamos dizer que muitos falam que arroz com feijão é o que funciona. Então vamos dizer que o básico funciona. E vamos dizer que isso daqui seria o básico de
modo de se expressar. Obviamente não tem nada de básico aqui, porque a gente está seguindo passo a passo aqui para poder fazer com que o fio retorne à vida. Retorne à vida no sentido figurado, tá? Então essa é a tríade do crescimento capilar. Tratar de forma direta, tratar de forma interna, e aí a gente consegue facilmente, vamos dizer, ter aquela reversão do fio para que ela não entre na fase anágena e já comece ali a dificultar o nosso tratamento, tá bom? Vitaminas principais para o cabelo, tanto queda quanto, obviamente, diretamente a calvície genética, quanto quebra, que aí entra em outra tríade, que é estágios do, vamos dizer assim, textura do fio. Vitamina biotina, complexo B, vitaminas do complexo B. A gente já sabe que ela age tanto na glândula sebácea, né, controlando ali, evitando com que o sebo rico em DHT comece a agir. Ela age na questão de estímulo da síntese e da formação da queratina. Então, é por isso que muitos tomam em dosagens cavalares, certo? Que meio que a biotina dá uma segurada nessa questão. Por mais que uma pessoa comece a ter um avanço da calvície, a biotina ali em dosagem 10 miligramas, 5 miligramas, ela dá uma retardada. Ela não vai evitar, mas vai dar uma retardada só de tomar a biotina. Então, a biotina faz isso. Vitamina D. Vitamina D, se você tem baixa de vitamina D, pode ter certeza que você vai ter queda de cabelo. Vitamina D também ajuda na questão de absorção do cálcio, que o cálcio também age na proteção de quebra e fortalecimento do fio. Porém, cálcio demais pode ser que tenha calcificação nos folículos capilares. É por isso que aí entra vitamina K, K2 e o magnésio, que já vai diretamente para o osso. E aí o osso, no caso, toda a nossa estrutura óssea. E aí ela também age na descalcificação quando se você tem uma maior ingestão de cálcio. Vitamina C, síntese de colágeno e também age na síntese de queratina. Essencial, também facilita a absorção do ferro. Ferro rico em oxigênio, precisamos de quê? Circulação. Então, se a gente precisa de oxigênio, vai estar ligado à circulação, maior bomba de nutrientes para o seu fio. Então, tudo age em um pilar, como se fosse um quebra-cabeça. Um conecta com o outro, que conecta com o outro, que conecta com o outro. E no final você tem um quebra-cabeça completo. E é isso que a gente quer, um quebra-cabeça completo, que seria a fase final, que é fazer o fio crescer de volta. Então, biotina, vitamina C, B5, que age tanto na glândula sebácea quanto na formação da queratina. Vitamina A, ela age também no controle em dosagem média, assim vamos dizer, sem contar a dosagem de um Roacutan, ela age ali diretamente na glândula sebácea. O que faz a vitamina A te dar queda? Quando você toma em dosagem alta, ela supre a glândula sebácea, tem um rebote, fio atrofia, tem uma inflamação no folículo devido a um excesso de sebo. Então, muitos que tomam Roacutan em dosagem alta, se não me engano é 20 miligramas 2 vezes ao dia, ou seja, 40 miligramas de vitamina A em forma de retinol, forma mais bioativa possível, pode ter certeza que vai ter um rebote ali e uma inflamação local. Então, qual seria a dosagem? Eu falei que não ia falar as dosagens, mas uma dosagem ali média de vitamina A em específico, 10 miligramas. Na Anvisa ou alguns médicos ou farmácias de manipulação vai falar que é uma dosagem alta. Então, em tese, 10 mil a 15 mil UI, tá? Que aí tá na faixa de 8, 6, se eu não me engano, convertendo em miligramas. Mesmo assim, já começa
ajudar na questão do sebo. Então, a gente está pegando vitaminas necessárias para a formação da queratina, transporte do oxigênio e controle da glândula sebácea. Então, biotina, vitamina C, vitamina A, vitamina E, sim, vitamina E, além dela ter um efeito contra o estresse oxidativo, né, que é queda de cabelo devido ao alta de cortisol e fins, ou algum oxidante presente no seu corpo, tá? Ela aumenta a circulação no couro cabeludo. Sim, vitamina E aumenta a circulação no couro cabeludo. Alguns estudos mostraram que vitamina D também. Vitamina D também aumenta a circulação no couro cabeludo. E ela também age na questão das divisões de células do folículo capilar. É um assunto um pouco mais complexo, mas vamos dizer ali que a vitamina D, que pode ser que é considerado um hormônio, é nosso carro-mãe ali também. B12, se você tem baixa de B12, pode ter certeza, queda de cabelo. Ela não tem uma ação direta em relação à calvície, mas a B12 é importante porque tanto vitamina D quanto B12, muitos têm baixa delas ou estão ali no limite. Então, baixa de B12, queda de cabelo, sem pensar duas vezes. E aí entramos com qual? Minerais. Minerais, ferro em primeiro lugar. Ferro, não preciso nem dizer que faz o transporte do oxigênio. Zinco, cobre, silício. Esses são praticamente, e magnésio. Esses são os principais, tá? Então não preciso nem falar que vitaminas vão ser absorvidas muito mais rápido e não vai ser eliminadas. Minerais sempre quelato, sempre junto com um aminoácido, que aí sim eles vão ser absorvidos. Se você comprar aí minerais de dosagens baixas em farmácias em forma de nitrato, dióxido, nem precisa gastar o seu dinheiro com isso, tá? Então, basicamente é isso. E aí, tem diversas formas de tratamento para calvície alopecia androgenética. Óleos, tanto tópicos quanto orais, loções e anti-DHTs orais, fármacos químicos e fitoterápicos. No Manual do Calvo tem uma dutasterida natural que eu botei praticamente todos os ativos anti-DHT que existe, até anti-DHT que eu não falei aqui no canal. Então é como se fosse uma bomba de anti-DHT natural. Então, além de ter o próprio salpalmeto, obviamente, o PG1, o Tiga, tá? Tem diversos outros ali. Então, uma listinha completa. Então, lá no Manual do Calvo tem uma loção. Alguns se confundem, mas não são duas loções, pessoal. É uma loção em uma página e o resto da loção em outra, porque é uma loção completa. Se eu não me engano, tem mais de 15 plantas lá, tá? Então, elas é uma combinação perfeita nessa questão, porque age contra o anti-inflamatório, prostaglandina D2, anti-DHT, aumenta a circulação e fornece vitamina e aminoácidos, principalmente babosa, que não é nem segredo, e outras plantas lá. Então, já está fornecendo o alimento diretamente para o fio, e aí a gente vai tratar o anti-DHT também, aumentar a circulação, estimular a síntese de queratina local, mandar vitaminas que estimulam a queratina, aumenta o transporte de nutrientes, e aí a gente já está aumentando a circulação topicamente, mandamos o anti-DHT, então controlamos quem vai estar entupindo o cano da pia. Lembra do exemplo? Então vamos controlar o hormônio sistemicamente, evitando que ele diminua muito a sua agressão ao fio, e aí vamos estar também bloqueando os receptores topicamente. Então forma toda essa tríade aqui perfeita. Obviamente, não podemos esquecer da prostaglandina D2, também tem efeitos anti-inflamatórios, algumas plantas lá, e se eu não me engano, uma dica aí para vocês, tomem cúrcuma com pimenta preta, pepirina, que é o ativo presente na pimenta preta. Tomem cúrcuma com pimenta preta.
Você pode achar, ter várias marcas aí que já vem com pimenta preta, cúrcuma. Obviamente tem a curcumina, que é o principal ali, anti-inflamatório que queremos, mas acaba sendo um pouco carinho. Mas você pode pegar a própria cúrcuma já com a pepirina, pimenta preta ali, que já vai aumentar a sua eficiência de forma estrondosa. Então tomem e depois comentem aí, depois de 10 a 15 dias, o que vocês estão sentindo, tá bom? É, Então, ademais é isso. Não tem mais nada para falar. Já falei sobre praticamente o essencial que vocês precisam saber e como tratar aqui nessas questões. Obviamente, tem a parte de derma roller, né, o microagulhamento, que muitos ainda perguntam para mim se o microagulhamento tem melhor eficiência e se pode usar sozinho. O microagulhamento nada mais é do que fazer uma inflamação ativa local e, como resposta, seu corpo vai fazer o que? Regeneração celular. Porém, na camada tópica, tem peles mortas. E aí essa inflamação faz o que? Aumento de circulação local, regeneração do fio, regeneração da epiderme, perdão, eliminação da pele morta, facilitando a entrada de ativos como loção, como mix de óleos, fazendo com que aquela parte da epiderme ali retorne, vamos dizer assim, entre aspas, retorne à vida devido ao avanço da calvície, devido à prostaglandina D2, que está atacando aquela área ali, deixando uma lisa. Então, o Derma Roller, se você usar com essa tríade aqui, você vai usar com loção que inibe o DHT, aumenta a circulação, fornece nutrientes. Nutrientes eu falo vitaminas, minerais, aminoácidos, inibe a prostaglandina D2. Derma Roller vai facilitar a penetração do fio. Você vai ter aumento de circulação local devido a microagulhamento. Então você vai ter o aumento da circulação com o seu corpo ativo e aumento da circulação com os ativos ativo. Ativo eu falo no sentido de estar realizando aquela ação. Então você vai ter 2 vezes mais circulação local aqui. Muitos têm resultado com o Minox, porque ele aumenta tanto ali, né, a bomba de potássio, que a gente fala, aumenta a circulação ali, que o DHT ele meio que quase não consegue se ligar aos receptores. Então imagine um cano d'água ali com uma pressão extremamente alta, é basicamente isso. E aí a gente vai fazer o quê? Mudar todos os ativos de circulação para cá e estimular aqui o aumento de circulação interno também. Então é por isso que muitos têm um resultado muito mais rápido com agulhamento junto, microagulhamento junto com essa tríade aqui, tá bom? E outra coisa, uma mulher, uma moça, perguntou se o Manual do Calvo tinha tratamento para mulheres. Sim, apesar do canal ser 80% homens, 80, 85, majoritariamente falando, eu já deixei dividido porque eu sabia que tem mulheres aqui. Então tem tratamentos para mulheres, tem níveis de hormônio em média que vocês devem chegar e verificar e ver qual nível você está. E aí lá eu explico também, se você estiver no nível X e você está com um aumento rápido de atrofia do fio, provavelmente você está com alta sensibilidade e aí tem todas as opções de tratamentos lá, tá? Então, ademais é isso, não tem mais nada aqui para falar para vocês, é uma aula de 34 minutos e espero que de alguma forma aqui tenha ajudado vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui pode ser pesquisado, pode ser estudado. Você pode tirar todas as suas conclusões com um simples clique ou uma... Atualmente todo mundo faz tudo no automático. Vai lá no seu celular, vai no Google e pega qualquer coisa aqui que você está com dúvida ou com receio ou cético e procure por conta própria para tirar todas as suas conclusões se tudo que eu falo é verdade ou balela, tá? Então não quero vender nada para vocês. O e-book é para quem quer um resultado mais rápido. Tem tudo detalhado, como você deve fazer, quais as porcentagens, quais as dosagens, tá bom? E eu não preciso ficar vendendo nada, nem ficar criando vídeos todo dia, vídeos repetidos,
tá? Só para poder ganhar engajamento ou vender alguma coisa que eu não preciso disso daí, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, 4 mil inscritos, muito obrigado e até mais. Não se esqueça, vai no comentário fixado, vai estar o link para o Manual do Calvo e o link do Instagram aqui, ó. Lá eu vou começar a postar dicas sobre queda de cabelo e dosagem de vitaminas e tal, ou alguma novidade sobre a calvície, eu vou postar lá agora. Vou começar a postar lá muita coisa. Sim, vai ter vídeo, mas lá eu vou começar a postar conteúdo e vou postar um resultado de uma pessoa, tá? Sobre o tratamento em relação diretamente a entradas, tá? Então eu vou postar ainda esses dias, essa semana, na verdade. E então comece a me seguir lá, tá bom? Até mais.